Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar a todos que sejam abençoados de uma forma muito especial em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, depois de um tempo de pausa, já iniciando este ano. Agora estamos retomando nossas atividades, retomando as gravações de vídeos para colocarmos em nosso canal no YouTube, Esclarecendo a Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Baseado neste texto, eu quero falar sobre erros que devemos evitar no púlpito e no dia a dia com relação à liturgia, à palavra de Deus e até a erros que as pessoas cometem de vícios de linguagens, tá bom? Na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Observe o texto em questão, quando Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, vírgula, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Diferentemente do que algumas pessoas dizem, diferentemente do que algumas pessoas pregam, não é aprovado como obreiro, é procura apresentar-te a Deus aprovado, porque existem obreiros que são reprovados. Então não é aprovado como obreiro, é aprovado. Esse termo aprovado quer dizer no mesmo sentido e em vários ângulos, no quesito de moralidade social, espiritual, comunhão, manuseio da palavra e etc. Então Paulo está dizendo para Timóteo: meu amado filho Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Baseado nesse texto, eu quero trazer uma palavra de orientação e ao mesmo tempo de reflexão para alguns erros que nós cometemos. Eu digo nós, me incluindo na primeira pessoa do plural, nós, porque já cometi muitos erros assim. E às vezes podemos cometer alguns erros sem percebermos que estamos cometendo. Mas existem erros de linguagens que a gente comete nos púlpitos e até no dia a dia, porque a gente aprende com os outros e não procura aprender com a palavra de Deus. Por exemplo, eu conheci um pastor que quando ele ia cumprimentar a igreja, ele dizia: eu saudo a igreja com a paz do Senhor. E um dia, pela intimidade que eu tinha com esse pastor, eu o chamei após um culto e disse: pastor, o senhor aceita uma sugestão? Não é saldo, é saúdo, porque saldo é de conta, saldo é o que sobra, é saúdo de saudação, com acento no U. Se o senhor não conseguir dizer eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, diga assim: eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E ter o cuidado para não dizer cumprimentar, porque cumprimentar é de comprimento, é de maior. Então você aumentou o comprimento de uma corda. Então não é o comprimento, é o cumprimento, de cumprimentar. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, ou somente, meus amados irmãos, a paz do Senhor. E ele agradeceu. Só que quando foi no culto seguinte, era uma festa de 3 cultos, 3 dias na igreja dele, e no culto seguinte ele iniciou o culto e disse: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E eu entendi que tem gente que aprende, mas tem gente que tem dificuldade de aprender, porque na verdade vira um vício de linguagem. Outra coisa que nós cometemos também erradamente, outra falha nossa, é quando os irmãos vão cumprimentar a igreja e falam: eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e os amigos ouvintes com uma boa noite de salvação. Ora, você está fazendo distinção de pessoas. Você está saudando uns com a paz do Senhor e outros com boa noite. Talvez não seja um erro grave, mas o visitante não vai se sentir bem. Ou você diz: eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e pronto. E se você quiser dizer assim: eu quero desejar boas-vindas aos visitantes, que sejam abençoados, fiquem à vontade na casa do Senhor, mas eu quero saudar os visitantes com uma boa noite de salvação. Onde você aprendeu isso?
boa noite de salvação, e se aquela noite não tiver salvação, a noite não é boa. Então, outro erro que a gente comete e que a gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. A outra coisa é quando o crente diz: meus amados irmãos, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o justo cai, mas não permanecerá caído, porque Deus o sustentará. É diferentemente, tem uma conotação, tem uma coisa que parece aí bíblica, mas na verdade não é bíblico. Nós precisamos ter muito cuidado. A outra coisa é quando o crente está muito empolgado, cheio do Espírito Santo, sentindo a presença de Deus, e ele começa a falar: eu estou falando porque Deus está me mandando, e não adianta o homem tentar me parar, o pastor não pode me impedir, não tenho medo de pastor, não tenho medo de pregador, porque Deus está mandando eu falar, e o que ele manda eu falar, eu falo. Sim, tudo bem. Mas aí, quem vai te garantir que é Deus que está mandando você falar? Se Deus está mandando você falar, fale, meu irmão. Mas se o que você falar não for de Deus, espere para ouvir também. Tem que ter muito cuidado. Eu conheço um pastor que diz assim: eu estou sentindo de dizer isto. Dificilmente ele diz: Deus está mandando eu dizer. Porque essa frase ela é muito, muito forte. Deus está mandando eu dizer. Isso é forte demais. Então, meus irmãos, existem erros de linguagens que, se a gente puder evitar, é muito bom a gente evitar. Há uma diferença. Eu vou fazer um vídeo essa semana sobre a veracidade da Bíblia e os seus erros de copistas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Vou trazer essa semana essa palavra sobre a veracidade da Bíblia Sagrada e erros de copistas e tradutores, ou subordinado ao tema: a Bíblia é a palavra de Deus? E aí nós vamos discorrer sobre este assunto biblicamente, historicamente, para que entendamos se verdadeiramente isso tem sentido, se realmente é assim como nós fomos ensinados a vida toda. Então existem erros de linguagens que a gente comete, até porque a gente aprende com os demais pastores. Por exemplo, o irmão dá uma palavra, fala assim, o irmão ele recebe uma oportunidade e ele diz assim: para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou louvar a Deus com um hino. Oh, meus amados irmãos, para não ficar somente nas minhas palavras, nós estamos falando da palavra de Deus, não de nossa própria palavra. Estamos falando da palavra de Deus. Quando alguém recebe uma oportunidade para falar da palavra de Deus, para ministrar, ele está falando a palavra de Deus, não falando sua própria palavra. Mas a gente aprende isto: para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero louvar a Deus com um hino. Ora, você é chamado para cantar, cante. Você é chamado para pregar, pregue. Mas se você é chamado para pregar e quer cantar e quer pregar, você é chamado para cantar e quer pregar, é chamado para pregar, quer também pregar e quer cantar. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é cantor ou você é pregador. Quem está dirigindo o culto é que sabe se você vai cantar ou pregar. Porque tem gente que canta e prega, como é o meu caso. Eu sou cantor, tenho 8 CDs gravados, sou pastor há 26 anos. Então tem gente que canta e prega. Sou escritor, tenho diversos CDs, livros, enfim. Mas não quer dizer que eu tenho que cantar e pregar em todo culto que eu vou. Tem culto que eu sou chamado para pregar. Como pregador eu vou pregar. Tem culto que eu sou chamado para ser o cantor. Já tem um pregador, então eu não posso chegar lá e cantar e pregar. Nós temos que discernir as coisas, temos que separar as coisas. Então quem está dirigindo o culto é quem sabe da liturgia, quem canta e quem prega. Certa vez eu convidei um irmão para louvar a Deus com hino. Ele disse: pastor, no microfone, após receber a oportunidade, ele disse: pastor, eu não sei cantar, eu posso dar uma saudação? Eu disse: pode dar uma saudação, uma palavra. Então ele abriu a Bíblia, cumprimentou os irmãos, deu uma saudação, uma palavra de uns 10, 15 minutos, o que passou de uma saudação. E após ele disse: agora eu quero louvar a Deus com um hino. E eu deixei ele cantar, porque ficaria muito feio tomar o microfone da sua mão. E quando ele terminou de cantar, eu disse para a igreja: irmãos, como Deus é maravilhoso. O nosso amado irmão, agora há pouco, disse aqui diante da igreja que não sabia cantar,
que apenas ia dar uma saudação. E após a saudação, ele aprendeu a cantar. Que Deus maravilhoso! Então, meus amados irmãos, tenhamos muito cuidado, porque na verdade a gente precisa entender o que deve ser falado e o que não deve ser falado na liturgia em nossos cultos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.